Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã. Estou aqui nessa segunda-feira, nesse início de semana, para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, no nosso devocional Buscando a Face de Deus, que nesse mês de abril, conforme o Senhor colocou no meu coração, nós estamos orando sobre cura de enfermidades, porque há uma necessidade de clamarmos pelo nome de Jesus para que o Senhor venha intervir, repreender todo o espírito de enfermidade nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. E eu quero, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, nesta manhã estarmos aqui compartilhando algo com vocês. Ontem lá no culto, na minha igreja, o pastor, ele falou algo que foi uma confirmação dos céus, que realmente o espírito de enfermidade está rondando as nossas famílias, as nossas casas, e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que entrar em espírito de oração e clamar pelo poder que há no nome de Jesus, para que todo espírito de enfermidade e morte venha cair por terra dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, porque, irmãos, nosso corpo é algo que é desconhecido para nós. Nós não sabemos do nosso amanhã, não sabemos aquilo que pode nos acontecer, então já temos que estar repreendendo, já temos que começar a não aceitar isso, Então eu peço nesta manhã que, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte seja repreendido na vida desse irmão e desta irmã, da minha família, da minha casa, da minha igreja, desse irmão e dessa irmã que vai estar vendo esse vídeo. Que todo espírito de enfermidade caia por terra. Eu declaro vida e vida em abundância, e que possamos testemunhar que o Senhor fez porque Ele faz, e é nas mãos dEle que está o poder, é nas mãos dEle que está o querer, está o realizar. A palavra do Senhor diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, orando por uma mesma causa, o Senhor do céu ouve e Ele nos atende. Então, nosso dever é clamar, e quando nós clamamos, a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. E quando nós clamamos, nós temos resposta dos céus, vindo da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, que nós possamos continuar, mesmo terminando esse devocional de cura neste mês de abril, que nós possamos continuar esse mesmo espírito de oração, clamando para que, em nome de Jesus, seja repreendido das nossas vidas e nossas famílias todo espírito de enfermidade, do mais novo ao mais velho, que o Senhor venha tocar com tua mão de poder, liberar a unção de cura, e o nome dele ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é a palavra que o Senhor me direcionou, que foi no livro de Jó. No livro de Jó, no versículo 2, no capítulo 2, do versículo 2, diz assim: Satanás respondeu ao Senhor: estava dando uma volta pela terra, passando por aqui e por ali. Aí no versículo 7 do capítulo 2 diz: saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas, que eram chagas malignas, que eram feridas horríveis pelo corpo, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Queridos, essa história de Jó é uma história bem conhecida, e esse livro de Jó, ele tem muito a nos ensinar, porque Jó, ele era um homem que ele era temente a Deus. E meditando nessa palavra, o Espírito Santo me fez despertar para algo aqui, que fala que o inimigo, ele dizia para o Senhor que ele estava dando uma volta por aqui e por ali, procurando fazer algo de mal com alguém. E ele, o inimigo, queridos, quando ele faz algo contra a nossa vida, na verdade não é contra a nossa vida. Ele faz algo exatamente para desafiar a Deus.
porque sabe que nós temos uma vida com Deus. E para ver se nós vamos ceder às investidas dele. E então o inimigo aqui, quando diz essa palavra, que ele estava rondando, e ele veio, e o Senhor permitiu que ele atingisse a vida de Jó. E ele dizia, quero ver, ele é um homem temente ao Senhor. O inimigo dizia para o Senhor, ele é um homem temente ao Senhor, quero ver se eu não ferir o corpo dele com feridas, sua pele fica toda machucada, se ele vai continuar sendo um homem temente a ti. E Jó, queridos, ele passou por um momento muito difícil, porque ele passou por um momento onde várias as coisas vieram acarretar a vida dele no mesmo momento. E muitas das vezes na nossa vida pode acontecer várias coisas no mesmo momento. Aqui na vida de Jó, diz que Jó, além dele ser atingido pelo inimigo com essas feridas no corpo, feridas horríveis, que ele procurava lugar para se coçar porque ele não aguentava. Jó ainda perdeu bens, Jó perdeu família, filhos, amigos. E chega um momento em que ele é atingido por essa enfermidade. A esposa dele diz para ele abandonar o Senhor, e ele diz que ele não iria abandonar, porque se ele poderia aceitar as coisas boas do Senhor, ele não iria aceitar as maus. E neste trecho eu entendo que Jó dizia assim, eu sei que mesmo que eu passando por um momento difícil, o Senhor vai estar comigo e eu não vou deixar de ser fiel a Ele, porque eu estou passando por isso, porque eu sei que eu não estou passando por isso sozinho. O Senhor, Ele está passando nessa situação comigo. E mais para frente tem alguns versículos que diz que Jó, ele teve os seus questionamentos. Ele teve os seus questionamentos, o porquê que ele nasceu, o porquê que ele estava enfrentando aquilo, mas isso é algo que foi um momento de fraqueza. A palavra do Senhor diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E quantas das vezes nós também nos questionamos diante de tantas situações ruins que acontecem no mesmo momento, igual aconteceu na vida de Jó. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Aquilo ali é o nosso grito de socorro diante daquela situação, mas nem assim nós deixamos de confiar no nosso Deus. E foi isso que Jó fez, ele não deixou, mesmo naqueles questionamentos dele, ele ainda confiava no Senhor. E aí ele encontrou Elifaz, que foi uma pessoa que ele orientou a Jó, busque a Deus. E ali ele deu vários conselhos para Jó, da soberania, da bondade de Deus. E então Jó começou novamente a buscar mais o Senhor e reconhecer que verdadeiramente o Senhor estava com ele. Mas foi um momento de fraqueza que fez com que Jó fizesse aquele questionamento, porque nós também fazemos. E o Senhor não deixou de ouvir a Jó e de abençoar a ele porque ele fez aqueles questionamentos. E muitas vezes, querido, é assim, é um turbilhão de coisas no mesmo momento, mas nós temos que entender que em tudo há um propósito. Se o Senhor permitiu que o inimigo ele ferisse Jó com aquelas feridas, era para que no final Jó fosse honrado, abençoado, e o nome do Senhor fosse glorificado e o inimigo fosse derrotado, porque o inimigo, queridos, ele só se levanta por um motivo, para ele cair. Porque diante do nosso Deus não há inimigo que possa ficar de pé. Diante de uma enfermidade, não há enfermidade que possa ficar de pé diante do nosso Deus. E aí vai se passando todos os versículos falando tudo o que vai acontecendo, e no último capítulo do livro de Jó, que é no capítulo 42, diz assim: o Senhor mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O Jó, ele orava pelos aqueles amigos que tinham abandonado no momento em que ele estava mais precisando. Mas no momento em que ele estava mais precisando, ele também não estava só.
Ele tinha ali o nosso Deus com ele em todo o tempo, sustentando, dando força, porque Deus queria mostrar ali para o inimigo que ele era maior na vida de Jó. Então, enquanto Jó, olha que poderoso isso, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a situação, Deus mudou a história. Porque aqui, queridos, não importa a situação, se é enfermidade, se é perca de bem material, de casa, de família, de casamento, Ele é Deus que muda a história. Quando Ele chega, tudo muda. Porque o nosso Deus, Ele precisa exatamente de um cenário totalmente contrário aos olhos da ciência, aos nossos olhos humanos, para que Ele possa agir e fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. E foi ali, enquanto ele orava por aqueles que estavam o abandonando, que o Senhor veio e mudou o cativeiro, e mudou a história. A palavra do Senhor diz que Jó teve muitos filhos, né? A palavra do Senhor diz que Jó teve muitos filhos. Depois que aconteceu tudo aquilo, a palavra do Senhor diz assim, ó. Também teve Jó 7 filhos e 3 filhas, né? A palavra do Senhor diz que Jó teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi. No versículo 12 diz assim: e o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque no primeiro, se ele tinha uma quantidade de ovelhas, se ele tinha uma quantidade de juntas, como diz aqui, de bois, de ovelhas, de filhos, o Senhor, Ele é um Deus que quando Ele muda a história, Ele muda para fazer infinitamente mais. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 16 do capítulo 42, e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e filhas, filho dos seus filhos, até a 4ª geração. E aí então, Jó morreu e foi farto de dias. Oh, queridos, que palavra maravilhosa para nós nesta manhã. O quanto que eu aprendi, o quanto que isso fortaleceu a minha fé, o quanto que esta palavra me trouxe esperança, que não importa qual a situação que eu e você estejam vivendo, se é de enfermidade, queridos, nós temos que crer que Ele é Deus, que quando Ele toca, tem um louvor que canta na nossa igreja que diz, quando Ele chega a doença não aguenta e vai embora, quando Ele chega todo mal sai naquela hora. Quando Deus chega, algo diferente acontece. É por isso que diante da dor, diante do momento de enfermidade na nossa vida, na vida dos nossos, nós não podemos parar de clamar e buscar o nosso Deus, que a nossa ajuda, ela vem do alto, mesmo quando todos te abandonarem, quando você estiver vivendo 1001 situações no momento só, que os seus olhos permaneçam fixos no Senhor, porque é dele que vem o refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza em meio ao caos, em meio ao momento de dor, é dele que vem a força que eu e você precisamos para permanecer confiando e crendo que Ele é o Deus que muda toda e qualquer situação. Eu quero deixar esta palavra de fé e esperança para você, que você possa compartilhar com outros irmãos, porque nós estamos vivendo dias maus aqui nesta terra. O inimigo, ele não parou, ele continua em derredor, como diz aqui na palavra, que ele fala assim, que ele estava ali rodando, querido, ele estava ali rodando, procurando a quem devorar. Não para atingir a nós humanos, mas para atingir o nosso Deus. O nosso Deus que é Deus na nossa vida, para nos fazer paralisar a nossa fé, desviar o caminho, crer que Deus não faz mais, crer que Deus não pode. Mas o Senhor quer nesta manhã nos ensinar algo. Não importa a situação, vamos ser como Ele faz. Vamos buscar a Deus e poder dizer para aqueles nossos irmãos que estão vivendo momentos de enfermidade dentro dos seus lares e das suas famílias ou outra situação, busque a Deus,
Busque a Deus. Ele diz algo aqui que eu até marquei aqui na minha Bíblia. Ele disse assim: quanto a mim, eu buscarei a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. É a Ele que eu vou dirigir a minha fala. Não vou dirigir para mulher, não vou dirigir para filho, para amigo. É a Deus que eu vou dirigir a minha fala. É a dele que eu vou buscar o socorro. Porque só Ele tem o poder de me ajudar. E quando nós entendemos isso, nós podemos até ter nossos questionamentos, como Jó. Mas o Senhor é aquele que Ele faz nos reconhecer que Ele ainda continua no controle, que Ele ainda é soberano, que Ele ainda é Deus que tudo pode, tudo faz, que Ele é o Deus que agiu na vida de Jó. Ele ainda age hoje na minha, na sua vida, na vida dos meus e dos seus. Então que nossa fé venha permanecer nele, independente da situação, e a nossa busca seja por ele em todo o tempo, independente do que estamos vivendo, que nós possamos permanecer constante em oração e na busca pelo nosso Deus. E o inimigo não vai ter lugar na minha vida, na minha casa, na minha família, e nem na tua vida, e nem na tua casa, e nem na tua família, e nem na vida dos seus, porque maior é aquele que está conosco. Meu amado irmão e minha amada irmã, fique com esta palavra de fé e esperança nesta manhã. Compartilhe para abençoar a vida de outros que com certeza precisam ouvir esta palavra. Que você seja renovado pelo Senhor nesta manhã. Creia, não sei qual é a situação que você está vivendo. Se é enfermidade, se é financeiro, se é conjugal. Creia, o Senhor, Ele está no controle. E quando Ele chega, Ele muda a situação. Continue orando, porque foi quando Jó estava orando pelos seus amigos. Jó parou de olhar para a situação que ele estava enfrentando. Ele começou a orar pelos seus amigos. Foi quando ele tirou o olho da situação e orar por aquelas pessoas. E o Senhor mudou a história dele. Tira o olho da situação e comece a buscar a Deus em oração, que Ele vai mudar o seu cativeiro. E o nome do nosso Deus, oh aleluias, vai ser glorificado. E assim você poderá testemunhar: foi o Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, que tudo pode e tudo faz, que tem no poder todo, tem nas suas mãos todo o poder, que fez isso. Que Deus abençoe grandemente, amados irmãos e irmãs, o seu dia, a sua semana, que seja cheia da alegria da presença de Deus, e com sua fé fortalecida, você permaneça no verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor, e jamais se desvie dele, e jamais deixe de buscar a Ele, porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo faz. Ele é o Deus fiel, que não vai te abandonar em nenhum momento. Ele sempre estará contigo, e Ele sempre está de braços abertos e ouvidos atentos ao teu clamor. Então não deixe de buscar. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, família, saúde, e que as mãos do Senhor estejam sempre a te guardar e te livrar de todo o espírito do mal que queira vir sobre a tua vida, que se vier por um caminho, por 7 fugirá, porque maior é o Deus que está contigo. Deus abençoe grandemente e fique na paz.